oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. O Pentecostes. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocausto serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para a oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. O dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. A festa dos tabernáculos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias.
Ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Muito bem. Querido Coral, seja bem-vindo. Boa semana para todos vocês. É um prazer receber o nosso querido Coragem com a explicação de Levítico 23, 24 e 25, Coragem. Isso? Por favor, isso mesmo, minha amiga. Eu Eu só não tenho preciso de um certeza, favor seu. eu não tenho certeza se o pastor Enéas vai entrar, tá bom? Tá. Então Então, vamos se ele ficar aí na expectativa. Ainda bem que o tema hoje é grande, né? Ô, Cleide, sim, esse meu computador aqui, notebook Coragem, notebook underline co, coloca como co-anfitrião para mim, esse rapazinho aí. tá onde ele? Sabe que ele não sei onde ele tá? Eu Esse vou cocó colocar uma aí. mãozinha aqui. Pera aí, PPP, deixa eu erguer a mãozinha aqui. Olha aí. Epa, levantou a mão, já aceitou apelo. Aí sim, aí agora encontrei esse menino aí. Esse menino foi encontrado. Muito bem. Ó, hoje eu não sei se ela vai entrar aqui, mas eu convidei uma pessoa, o nome dela ela é uma aluna. Vocês acreditam nisso? Ah, ela tá assim, ó. Cadê? Ah, Riciele, eu quero que vocês agora. Eu não sei se ela pode abrir a tela dela, viu? Eu não sei se ela pode abrir a tela, mas ela já mandou. Essa é boa de Bíblia, porque convidei, Cleide, tem 5 minutinhos, a menina já entrou, rapaz. Eita glória! Ó, bom, ela tá aqui, eu não sei como é, porque tem algumas pessoas que estão aqui com dando só o número do Zoom, alguma coisa assim, e eu não estou vendo a Riciele aqui. Mas ela está aqui. Então, seja bem-vinda, minha amiga. Você. Ah, aqui! iPhone 2, tudo bom? Tudo. Gente, olhe bem para esse rostinho. Esse rostinho vai passar a pertencer à família Manuel. Essa menina está Amém. estudando a Bíblia, já está se preparando para o batismo, e eu quero que vocês encham agora a tela de coração para que ela saiba que ela é bem-vinda na família Manuel. Vamos colocar corações aí, tá vendo, Rice? Vai Tô vendo aí, vai vendo. vendo, vai se apaixonando por essa galera aí. Aqui é todo dia É, Bíblia, todo dia, tá bom? Seja tá. bem-vinda. E também o nosso querido Leonardo, estava com saudade de você, viu, Léo? Não pode ficar longe da gente, não, Léo. Tem que voltar para casa, viu? Seja bem-vindo, Leonardo. Léo é mesmo, Léo andou uns dias sumido aí, né? Foi, Bom, sumiu muito. foi. Eu convidei outra pessoa, o Raimundo, mas eu não sei se Raimundo está aqui. Se ele apareceu, eu apresento ele para você. Uma benção. Família Emanuel. O nome desse grupo, Ricieli, é Família Emanuel. Essa moça bonita que está aí, a nossa diretora, a Cleide, é uma pessoa maravilhosa. A maioria dessas pessoas aqui estão no Brasil, como você, mas tem um ou outro que está por aí em algum lugar do mundo. Eu na Espanha, Cleide está na Itália, Jane, essa moça bonita que está aí, está na Alemanha, e assim Eu por estou em diante. Londres. A Clarice está em Londres. Obrigado, Clarice. E é o povo de Deus que se reúne toda a tarde para Portugal. estudar a palavra de Deus. Presta atenção agora no que você vai aprender hoje. Bom, a Bíblia nos conta, em Levítico 23, Cleide acabou de passar o áudio. Gina, quando você quiser participar, fique à vontade, tá? Eu vi que você está aí. Que nós temos 7 sábados cerimoniais. Muito bem. Esses sábados cerimoniais não pode ser confundido de hipótese alguma com sábados morais. E eu já quero adiantar para vocês que eu vou colocar isso lá no grupo da família Manuel, ok?
Então, eu estou trazendo essa tela para facilitar a compreensão de vocês do que são os sábados cerimoniais. O povo de Deus tinha 7 sábados para comemorar ao longo do ano. 7 feriados. Nós, no Brasil, não temos feriado. 7 de setembro é feriado nacional. 1º de janeiro não é feriado internacional. Eu e Rice, eu morava em Itamaraju, o dia 5 de outubro é feriado municipal. E a Bíblia descreve que o povo de Deus tinha 7 sábados cerimoniais. Esses sábados, eles ficaram no passado. Mas como nós estamos fazendo um ano bíblico, eu vou explicar para vocês. O primeiro desse sábado era chamado de Páscoa. Tá vendo? Então, no dia 10 de Abib, 10 de Abib, esse ano 31 aqui é o ano em que Jesus foi separado, mas depois eu explico isso. Pense só nisso aqui, no dia 10 de Abib, que seria como se fosse 10 de janeiro, se fosse no calendário ocidental. Toda a família separava um cordeirinho. E aí o que acontecia? Ficava dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, esse animalzinho passava a fazer parte da família. Quando chegava o dia 14 de Abib, esse animal era sacrificado e sua carne era comida no dia 15 de Abib, com ervas amargas e pães sem fermentos. Então, o primeiro sábado cerimonial chamava-se Páscoa. Era uma festa que não era feriado. Então, a Páscoa era festa que não era feriado. Só que, e aí você sacrificava o cordeirinho no pôr do sol, e como Cleide, toda vez que Cleide vai falar do jejum, ela lembra isso pra gente. Chegou o pôr do sol de um dia, já é outro dia. Então, o cordeirinho era sacrificado no pôr do sol, sacrificava antes do pôr do sol, e a partir do pôr do sol, a carne era comida já, junto com o primeiro dos 7 sábados cerimoniais, que era o Pães Asmos. Páscoa não era feriado, então vou riscar Páscoa, não tinha feriado. Em compensação, e a Páscoa era comemorada no dia 14 do primeiro mês, que os judeus chamam de Abib. No dia 15 de Abib, iniciava o quê? Os Pães Asmos. Então, o primeiro dia e o último dia, eram 7 dias de festa, eram feriados. Só o primeiro e o último dia da semana ali dos Pães Asmos. Muito bem. Depois, no dia 16, então, dia 15 não era feriado. Guarda aqui, ó. Dia 14 não era feriado. Dia 15 era feriado, porque era o primeiro dos sábados dos Pães Asmos, ou o primeiro dos 7 dias dos Pães Asmos. E o último dia também era feriado. Então, nessa festa aqui, eu tenho 2 feriados. Já as primícias que aconteciam no dia 16 de abril não era feriado. Eu vou riscar, hein? Não era feriado. Então, no calendário judaico, o primeiro mês era mês de festa. Dia 1º, ou seja, dia 10 de Abib separava o cordeiro, dia 14 no pôr do sol sacrificava. Era feriado? Não. Agora, nos Pães Asmos nós tínhamos 2 feriados. O primeiro e o 7º dia. Os outros dias normal. Só que durante 7 dias o povo comia pão sem fermento. E no primeiro dia se alimentava de carne de cordeiro com ervas amargas. Ok? Grave essa informação. Então, se porventura, e aqui poderia ser qualquer dia da semana, segunda, terça, quarta, não importa, era comemorado. Então vamos raciocinar. Bom, o dia 14 foi uma segunda, então no dia 14 não era feriado. A terça, que era o primeiro dia dos Pães Asmos, era um sábado cerimonial, feriado. Já na quarta, que era o dia 16, não era feriado e se comemorava as primícias. E o que fazia nas primícias? Os primeiros frutos levavam para o santuário para apresentar ao sacerdote. E ele fazia uma oferta movida ao Senhor. Vou recapitular. Páscoa não era feriado, e eu vou colocar isso no grupo, tá? O primeiro dos 7 dias dos Asmos era feriado, e o último também. Então, até agora, eu falei de 3 festas. Só uma festa tem 2 dias de feriados, de sábados cerimoniais. Isso ficou no passado. Vocês vão entender já já. Muito bem. 50 dias depois desse primeiro sábado aqui dos Pães Asmos, se comemorava o
Pentecostes. E era uma festa que tinha um único dia de feriado. E também era uma festa de um dia só. Então eu tinha aqui, ó, 2 dias, ou seja, 2 sábados cerimoniais nos Asmos e um sábado cerimonial no Pentecoste, que era um dia só. Então agora acabamos com as festas da primavera. Então aqui, ó, 3 festas. Essas 3 primeiras festas aconteciam na primavera, enquanto a festa do Pentecoste era ali pelo verão, ok? Aí, diga, Cleide. Ó, desculpa se está interrompendo você, mas agora a nossa querida Marizinha colocou para a gente orar, porque acabou de um pai na rua dela matou a esposa. Você pode fazer uma oração rapidinho para Deus confortar essa família, por essa dor, né? Por favor, uma oração, a gente Não tão. sabe nem os nomes, não, para a gente citar? Aqui ela não fala, acabou de acontecer. Não, não sei. E ele se entrou embaixo da carreta aqui e se matou também. Ai, Ah, tá. Peraí, deixa eu entender. Ele matou a esposa e se matou, é isso? Sim, e atirou na filha também. Que morreu também. Ela está em estado grave no hospital e a gente não sabe ainda como Então, é que está o então a gente menino. só pode orar pela filha nesse momento, tá bom? ela Só voltou. pela filha. Desculpa Só se pela interromper filha. você, mas é só uma coisa extraordinária, viu? Perdão. Tá. Bondoso Deus, o Senhor acabou de ouvir algo que teus santos anjos e o Senhor também acompanhou. Uma pessoa, provavelmente numa situação de desespero, matou a esposa, atirou na filha e se matou, meu Deus. Isso acontece lá perto de onde mora a Misericórdia. nossa moderadora Marisa, nossa intercessora. Pai, Santo nós Deus. colocamos nas tuas mãos essa moça, nós não sabemos qual é a realidade dela. Ela está no hospital, e só a tua misericórdia pode alcançar a essa menina e aos familiares. Todos eles nós colocamos em tuas mãos. Não somos capazes nem de saber, nem de citar para o Senhor os nomes, mas nós sabemos que o Senhor conhece todas as realidades. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, especialmente essa moça e todos os familiares que a partir de agora vão conviver com essa tragédia. Tenha piedade e misericórdia. Nós pedimos essas bênçãos, não que haja méritos em nós, nem em nossas orações, mas nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus tenha misericórdia, né? Como a irmã Jandira mesmo falou. Depois, Marizinha, você coloca lá no grupo se a moça, como é que está a evolução do quadro dela. Muito bem, então nós temos 3 festas, 2 festas. Clarice? Só gostaria de fazer um comentário. A Elô, a janelinha dela tem uma menorá, né? Isso. E a menorá é de 7 lâmpadas. E cada uma dessas lâmpadas, ela representa uma das festas judaicas. Então, temos a primeira parte, que são as festas da primavera, como você falou, e depois a outra parte, terminando lá na festa dos tabernáculos. Só gostaria de Exatamente. fazer esse comentário. Obrigado, irmã. Então, Não observe tem. bem. A festa central era a festa do Pentecostes, que representa o Espírito Santo de Deus. Antes do Pentecostes, nós temos 3 festas. Depois do Pentecostes, nós temos outras 3. O Pentecostes ocorria ali no período do verão. As primeiras 3 na primavera e as outras 3 no outono. E aí nós vamos falar dessas 3. A primeira das 3 acontecia no dia 1º. Os judeus vão chamar o mês de Tishrei, que seria o mês de outubro, digamos assim, e chama-se trombetas. Então, o que acontecia na festa das trombetas? No primeiro dia era feriado, ou seja, era um sábado cerimonial. Então, a trombeta, quando era no dia 1º, ali do 7º mês, se tocava a trombeta. Eu falei 10º, né? Perdão, é 7º. Eu me atrapalho com os números. Então, trocava a trombeta no primeiro dia, no segundo. Só o primeiro dia era feriado. E aí ia tocando. Quando chegava no 10º dia, ocorria a festa chamada expiação. Era um dia só e era um feriado cerimonial, um sábado cerimonial. A festa mais importante do calendário dos hebreus, o dia da expiação. Ocorria no dia 10 do 7º mês. Então, o primeiro mês e o 7º mês eram um mês de festas dentro do calendário judaico. A última festa é chamada de
Tabernáculos. E essa festa iniciava no dia 15 do sétimo mês, o mês Tixe. Então, essa festa também tinha 2 dias de feriados, o primeiro e o sétimo. Agora vamos contar quantos sábados cerimoniais nosso povo observava? 2 dos asmos, mais um do Pentecostes, 3. Um das trombetas, 4. Um da expiação, 5. E 2 dos tabernáculos, 7. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver Paulo dizendo assim, que nós não precisamos mais guardar esses sábados cerimoniais. É verdade. E por que nós não precisamos guardar os sábados cerimoniais? Eu vou deixar o material lá no grupo e você vai poder pegar texto com texto e fazer a comparação. E aí você vai perceber que Jesus ele é separado no dia 10 do mês de Abib do ano 31. Naquele dia, Jesus é separado como o Cordeiro de Deus. Ele se separa justamente no dia que Jesus entrou de Jerusalém e foi recebido com panos e hosana e etc. Aquele dia era o dia 10 de Abib. Aí o que aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Dias depois, ele comemora a Páscoa com os seus discípulos. Que dia era aquele, professor Coragem? Ali já era o início da sexta-feira. Ele tinha iniciado ali o momento em que ele estava se preparando para ser, de fato, o sacrifício. Jesus ele vai para a cruz 9 horas da manhã. Está tudo nesse material que eu vou colocar para vocês lá no grupo. Nesse momento que Jesus vai para a cruz, ele é o nosso Cordeiro. E ele entrega a sua vida às 3 horas da tarde. Então, quando você vê isso, e você vai para Gênesis capítulo 3, você vai lembrar, e nós já estudamos aqui, e também estudamos no livro de Levítico, que o sacrifício contínuo Elô começava às 9 da manhã e reiniciava às 3 horas da tarde. Jesus vai para a cruz às 9 da manhã e Jesus entrega o seu espírito às 3 horas da tarde. Justamente o mesmo horário que no livro de Gênesis, capítulo 3, chama-se de viração do dia. Você está observando que tudo na Bíblia se completa? Então, Jesus vai visitar Adão na viração do dia, que é justamente no momento em que Adão faz o sacrifício de um cordeiro. Então, essa história se repete e as festas judaicas tinham caráter, assim como o santuário, de apontar para Cristo e o seu ministério. E aqui vem um segredo. As 3 primeiras festas falam da primeira vinda de Cristo. Páscoa, morte de Cristo. Pães asmos, é o momento em que os discípulos se vê com o espírito assim decepcionado com o ministério de Cristo. Eles não compreenderam que Jesus era o sacrifício e não o rei como eles esperavam. Por isso que a festa foi comemorada a primeira vez com ervas amargas e pão sem fermento, as ervas amargas apontando para a angústia do povo de Deus que saía ali do cativeiro do Egito. E aqui agora eles estão participando disso justamente porque aquele momento em que Jesus esteve na cruz, esteve morto, foi um momento em que eles estavam ali decepcionados com essa situação. Assim que o pastor entrar, você me avisa, Cleide. Bom, e o que significa as primícias? As primícias, Elô, tem algo maravilhoso nas primícias. É que nas primícias, ela representa a ressurreição de Cristo. Quem disse isso não sou eu. Paulo diz, Cristo, a primícia dos que dormem. Só que Cristo, Cleide, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou sozinho. Porque na festa das primícias, lá no calendário judaico, a pessoa levava um molho, uma oferta para o tabernáculo. Então, quando Jesus ressuscitou, nós tivemos uma ressurreição especial. E o que Jesus fez com esses que ressuscitaram com ele? Levou ao céu e apresentou a Deus como a primícias dos que dormem. Lá em Efésios diz que levou cativo o cativeiro. Exatamente. Então, nesse momento, Jesus levou, e essas pessoas estão lá até hoje, elas não morreram, foi a ressurreição especial que os levou para viver
no céu com Cristo. E aí vocês lembram, quando nós estivermos estudando Apocalipse 4 e 5, há uma possibilidade no livro de Apocalipse dizer o que estão fazendo essas pessoas que já passaram, digamos assim, já receberam ali a oportunidade de ressuscitar e não passar mais pela morte. Então, as 3 primeiras festas falam da primeira vinda de Cristo. A festa do meio, vocês conhecem, está em Atos capítulo 2, fala sobre o Pentecostes, exatamente como estava aqui. 50 dias. Olha o texto que vocês leem e não compreendem na Bíblia. Eu vou abrir para vocês. Abre aí, Cleide, você é minha leitora oficial. Atos capítulo 2, vou para o primeiro Atos 1. Atos 1, versículo, Cleide, peraí. Você vai ler para mim, Cleide, o versículo... Leia primeiro o versículo 12. 12. Sim. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, Isso. que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Então, a ordem é que eles estivessem juntos e que eles voltassem a Jerusalém. Então, o Espírito Santo pediu que isso fosse, que eles deveriam ter feito isso, e eles fizeram. Agora, ainda no capítulo 1, Cleide, você vai ler o versículo 3. 1:3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus ressuscitou. Quanto tempo ele ainda ficou se manifestando para os discípulos? 40 dias. Está vendo aí? Então, agora, completados 50 dias, porque Jesus pediu que eles fossem para lá. Cleide vai ler agora o versículo, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, preste atenção. A própria palavra Pentecoste aponta para 50, para Penta, lembra? Tem um time aí que é Penta, assim por diante. Então, Jesus caminhou, vocês podem ver isso no livro de João também, quando Lucas escreve o livro de Atos, ele escreve para Teófilo, ele está falando justamente isso. Ele se manifestou entre nós durante 40 dias. Só que havia o compromisso da descida do Espírito Santo. Então, ele sobe e entrega ao Pai o presente, que eram aqueles que ressuscitaram com ele, e aí ele é ungido no céu. Porque era assim que as coisas aconteciam na terra. E a unção de Cristo no céu permite que o povo de Deus seja batizado na terra com o Espírito Santo. E aqui ocorre uma coisa interessante. Pega a visão. Jesus, presta atenção, irmã Clarice. Jesus, ele vai para o céu e recebe, segundo o livro de Hebreus, ele é entronizado à presença do Pai, e ele ali é ungido como nosso sacerdote. Então, no céu, Jesus movimenta em sua função, e na terra surge um movimento que é uma igreja, cuja função é pregar todo mundo debaixo do céu. Pegou a visão? Há um movimento no céu com Cristo e há um movimento na terra com uma igreja. O surgimento de uma igreja. Isso nas 3 primeiras festas. Então, nós temos nas 3 primeiras festas da Albanício uma ressurreição especial e nós temos um movimento no céu com o ministério de Cristo e aqui na terra o Espírito Santo levanta uma igreja. Tá bom? Muito bem. Depois do Pentecostes, nós temos agora as 3 últimas festas. Essas 3 últimas festas estão relacionadas com a segunda vinda de Cristo. Então, se nas 3 primeiras festas eu tive ressurreição especial, nas 3 últimas festas eu tenho que ter ressurreição especial. Se nas 3 primeiras festas eu tive desapontamento,
nas 3 últimas festas eu tenho que ter desapontamento. Se nas 3 primeiras festas eu tive um movimento no ministério de Jesus, no santuário celestial, nas 3 últimas festas eu também terei o movimento de Jesus no seu ministério no santuário celestial. Se nas 3 primeiras festas surgiu uma igreja que pregou a todo mundo a verdade sobre a morte e a ressurreição de Cristo, nas 3 últimas festas, fatalmente, eu terei uma igreja que vai pregar a segunda vinda de Cristo. Se nas 3 primeiras festas havia um profeta não canônico que gritava a todos os pulmões, ele é o Messias, olhai para ele nas 3 últimas festas. Fatalmente, eu tenho que ter um profeta não canônico que vai apontar para Jesus e diz, seguiu, ele é o rei que está vindo. E como isso aconteceu? A festa das trombetas era comemorada por 10 dias. O primeiro dia era um dia solene. Em 1832, 33, um batista chamado Guilherme Mille, estudando a Bíblia, identificou que o santuário celestial passaria por um processo de purificação. E dentro dessa proposta, durante 10 anos, ele pregou a toda a sua geração que a volta de Jesus iria acontecer ali por meados de 1840, 1843, por diante. Guilherme Mille não sabia, e nem os mileritas que o acompanhavam, mas eles estavam cumprindo uma profecia que já estava há muitos anos declarado na Bíblia, Daniel 8,14. E o que aconteceu em 1844? Decepção. Exatamente como aconteceu no período das 3 primeiras festas. O evento estava errado, a data estava certa. Nossos irmãos hebreus, Cleide, no ano 31 da nossa era, esperavam o rei, e quem veio foi o Messias, a oferta. E qual foi o seu ministério? O ministério no céu, quando ele iniciou, sacerdotal. De lutar, trabalhar com a igreja, para que ela fosse, digamos assim, construída para restaurar as verdades que tinham ficado lançadas ali de uma ou outra forma por terra. Verdade sobre o sábado, nossos irmãos judeus estavam colocando o sábado acima de Deus, e outras verdades que ao longo do tempo tinham sido esquecidas ou que de alguma forma não estavam de acordo à vontade de Deus. E quem foi que Deus levantou para dizer, olhai para ele? João Batista, o profeta não canônico. Me diz aí, o que João Batista escreveu na Bíblia? Nada. Por quê? Porque a sua função como não canônico, com a mesma inspiração de Paulo, de João, de todos os outros escritores da Bíblia, ele não deixou nada escrito. Ele é um profeta, por isso que nós falamos, não canônico, mas tão inspirado quanto qualquer outro profeta canônico. E o que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Houve uma ressurreição especial. Então, perceba que aqui nós temos nas 3 primeiras festas esses fatos que vão se repetir nas últimas festas. Então, as trombetas tocam a partir do momento que Guilherme Mille se levanta e começa a propagar a mensagem que o santuário será purificado, ou seja, Jesus está voltando na cabeça deles. E por que Guilherme Mille se confundiu? Gente, presta atenção, porque isso é muito profundo, pelos mesmos motivos que os discípulos. Os discípulos tinham os pergaminhos? Tinham. Mas eles tinham conceitos e preconceitos com relação a uma série de coisas. Então, eles achavam que a vida do Messias, Jesus, ou a vinda de Jesus, seria para estabelecer o reino. Lembra que depois de tudo que Jesus falou, ele ressuscitou e eles perguntaram, Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai estabelecer o reino? Jesus falou, filho, acorda. A mesma coisa vai acontecer no dia 22 de outubro de 1844. O mesmo que aconteceu no dia 14 de Abib do ano 31. Oi, Love. As pessoas estavam esperando, estavam com a data certa, porque eles tinham as 70 semanas, mas o evento não era o esperado. E houve decepção. Tristeza. Se você abrir Lucas 24, você vai ver que tinham 2 discípulos, Cleide, no caminho de Emaús. E esses 2 discípulos, a Bíblia só vai citar o nome de um, que é Cleopas.
E eles vão conversando com Jesus ali e vão falando para Jesus que eles achavam que o Jesus era o Messias. Eles estão falando da sua decepção para o próprio Cristo. E Cristo ouviu tudo atentamente. Se você lembrar bem, você vai ver que naquele dia, em 1844, dois homens caminhavam pelo milharal e nosso irmão Irã Edson teve uma visão em que ele viu Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo. O mesmo Jesus que encontrou Elô, dois homens caminhando em Emaús, foi o mesmo que foi no milharal explicar para aqueles meninos que, assim como os dois anteriores, eles também estavam, digamos assim, de uma ou de outra maneira, equivocados a respeito de um detalhe. E aí o que aconteceu? Eles chegaram, estudando a Bíblia, chegaram à conclusão que o que aconteceu no céu em 1844 foi a mesma coisa que aconteceu no ano 31. Jesus, ele passa, digamos assim, a exercer uma função sacerdotal. No céu, no ano 31, ele é entronizado como nosso sumo sacerdote. A mesma coisa se repete agora em 1844. Só que dessa vez, ele entra, segundo Daniel capítulo 7, e passa a exercer essa função como sumo sacerdote. Aqui tem um detalhe para vocês. Tem gente que acha que adventista é idiota. Um dia uma pessoa perguntou para mim, Coragem, então você está querendo dizer que Jesus no céu não pode? Eu falei, para. Uma coisa é você acreditar que Jesus é Deus. E como Deus, nada impede Jesus de estar no lugar santíssimo, no lugar santo, de conversar com os anjos, de falar com o Pai, de bater um papo com o Espírito Santo, de descer para falar com Paulo, de descer para falar com João. Ele é Deus. Porém, a Bíblia descreve o livro de Daniel que ia chegar um momento que ele exercia uma função que ele já conhecida por ele e que agora é de forma contínua, justamente a função de sumo sacerdote. E o que faz o sumo sacerdote? Vocês lembram, no dia da expiação, vai fazer a expiação de todos os pecados, para quando ele sair na porta, ele declarar uma bênção e a maldição. A maldição é afastável de mim malditos, e a bênção nós já conhecemos, que se Deus quiser, nós vamos ouvir da boca de Jesus. Ponto. E a festa dos tabernáculos, irmão Coragem? A festa dos tabernáculos, ela demorava cerca de 7 dias, um pouquinho mais. E o que significa os tabernáculos? Olhe para mim. A festa dos tabernáculos era para os judeus voltar às suas origens. Todo mundo deixava suas casas, subia até Jerusalém. Olha a cena, pega a cena. Subia até Jerusalém, acampava em barracas e ficava próximo do santuário. Suas casas ficavam para trás. E eles ficavam ali na presença de Deus. O primeiro e o último dia era feriado. 7 diazinhos. Quando você abre Apocalipse capítulo 8, a Bíblia descreve no versículo 1, Cleide, lê para a gente. Apocalipse 8:1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Quando você estuda um pouco da Bíblia, você vai ver que meia hora é quase uma semana ou uma semana. Então, pega a visão. Quando Jesus voltar, essa viagem que ele vai fazer para vir nos buscar e nos levar para o céu, vai ser uma viagem de aproximadamente uma semana. Isso significa que essa viagem, a Bíblia já previa e os judeus comemoravam chamando essa festa de tabernáculos. Você sabe o que significa tabernáculo? É só você abrir Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa tabernar, para que eu possa morar. Eu estou todo arrepiado. Para que eu possa morar no meio deles. Vai chegar um dia que a família Emanuel será real. Não vai ter mais Estados Unidos para Gracinha, nem Itália para Elô, para Cleide, para Blanquita, nem a Inglaterra para Clarice, e assim por diante. Nós estaremos debaixo do mesmo tabernáculo, na presença de Jesus. Só que tem um detalhe interessante. As 3 primeiras festas teve ressurreição especial. E eu vou ler já para vocês o texto. Cleide, leia para a gente Daniel 12, versículo 1.
Estou emocionada, viu? Daniel, Se emocione, que eu também estou. Daniel. Daniel, 12 quanto? 1. 12 1. Ok. Nesse tempo. Ai, vou conseguir? Nesse tempo, Pode. se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Versículo 2. A lágrima não deixa. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, você adventista, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso, né? Presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Alguns, não sei se alguns minutos, que o livro, a Bíblia não descreve, e nem o Espírito de Profecia, mas algum tempinho antes da volta de Jesus, aqueles que foram obedientes à mensagem e à pregação, essa mensagem especial dos 3 anjos, ressuscitarão. Para que coragem? Para ver a volta de Jesus. Eles não vão pregar para ninguém, eles não vão fazer outra coisa, eles só vão olhar um pouquinho antes da volta de Jesus para que eles tenham o prazer, a alegria. E eu posso imaginar o pastor João ressuscitando nessa ressurreição especial, para que ele veja aquilo que ele passou a vida toda pregando. Essa mesma ressurreição especial que nós somos acusados de seita por acreditar na Bíblia. Olha, Clarice, isso é Bíblia. A mesma ressurreição especial aconteceu na primeira vinda de Cristo. Então, o que aconteceu? Cristo veio e sim, nós tivemos uma ressurreição especial. E o que aconteceu naquele momento? As pessoas ressuscitaram e foram, claro, como eu já disse, acompanhar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não esqueçam disso. Nós temos muitos paralelos entre as festas, as 3 primeiras festas e as 3 últimas festas. Cleide, leia, por favor, Mateus 27, 52 e 53. Eu acho que meu tempo acabou, né? 27. 52 e 53. Mateus. Abriam-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, teve ressurreição especial nas 3 primeiras festas. Terá ressurreição especial nas últimas 3 festas. Apocalipse 1:7, Cleide. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Ressurreição especial são para pessoas que pregaram a mensagem e foram perseguidas durante tanto tempo. E também para aqueles que cuspiram em Jesus. E Jesus, quando estava sendo julgado, falou: vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então, essas pessoas, os 2 sacerdotes, vão ressuscitar também, pouco antes da vinda de Cristo, e terão para eles desprazer de ver o Senhor, que eles condenaram à morte, vindo sobre as nuvens dos céus. Eu finalizo, porque eu também me emociono muito, dizendo para vocês o seguinte: as 3 primeiras festas tinham relações com o ministério de Cristo, tinham relação com o ministério sacerdotal de Cristo. As 3 últimas também. As 3 primeiras festas tinha profecia de tempo com data certa e evento errado. As 3 últimas também. As 3 primeiras, ressurreição especial. As 3 últimas também.
As 3 primeiras teve 2 discípulos que aparecem em Mateus 24, Lucas 24, decepcionados. Nós temos, e Jesus fala com eles, nós temos nas 3 últimas festas 2 homens. Agora você vai ganhar um grande prêmio se você descobrir o nome do segundo discípulo ou o nome do segundo homem que estava com William Edson. Nós não sabemos. Isso não é coincidência, é providência. A função sacerdotal de Cristo é exaltada nas 3 primeiras festas. Nas 3 últimas também. Há uma igreja que surge no final das 3 festas primeiras. Há uma igreja que surge no final das 3 últimas festas. Há uma mensagem a ser pregada depois do surgimento da igreja, lá nas 3 primeiras festas. Qual era o foco? Isso está no livro de Atos. Cristo é Senhor, Cristo é Salvador, Cristo é Criador. As 3 mensagens angélicas que nós pregamos dizem um Cristo Senhor, que é Salvador, que é Criador. Amém. Nós pregamos uma mensagem de salvação e de juízo. Nas 3 primeiras festas fala sobre isso também. E para completar, naquele tempo, houve a união da igreja com o Estado. Nas 3 últimas festas também haverá. Vocês esqueceram que Cristo foi condenado por uma união do Estado com a igreja? Saiu um decreto de morte nas 3 primeiras festas. Terá um decreto de morte nas 3 últimas festas. Os discípulos correram. As virgens estão dormindo. Houve sacudidura nas 3 primeiras festas. Terá sacudidura nas 3 últimas festas. Sinais na natureza, terremoto, dia escuro, tudo isso aconteceu nas 3 primeiras festas, ocorrerá nas 3 últimas festas. Angústia entre os discípulos, angústia entre as nações. Jesus é traído, nós seremos traídos. Havia falsos profetas e falsos messias. Nas 3 últimas festas, falsos profetas e falsos messias. Nas 3 primeiras festas, concentração de poder em Roma. Nas 3 últimas festas, concentração do poder na Roma babilônica papal. Nas 3 primeiras festas, manifestações demoníacas. Cristo teve que expulsar muitos demônios. Nas 3 últimas festas, 3 espíritos de rãs sairão por aí, levando o mundo a se levantar contra a igreja de Deus. Nas 3 primeiras festas, Deus levantou João Batista. Nas 3 últimas festas, Deus levantou Ellen White. Nas 3 primeiras festas, tinha Pedro, Tiago, João e outros. Nas 3 últimas festas tem Cleide, Elu, Clarice, tem Marizinha, de Passos, Gina e todos nós. Lembre-se, nós estamos revivendo uma história. E se você não abrir o olho, nós vamos ficar por aqui. Eu quero ir para o céu. Na realidade, eu vou até dizer um negócio para vocês aqui. Antes de chegar no céu, eu quero dar um abraço em vocês também aqui. E eu vou dar um abraço bem forte no pastor João. Eu tenho certeza que tanto o pastor João quanto outros pastores nossos que hoje descansam, irmã Clarice, no Senhor, ressuscitarão algum tempinho para ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Amém. Para ele dizer, maravilhoso Deus! Que Deus abençoe você. Alguém aí levantou a mão, não sei se é pergunta, esse material... Não, foi amém mesmo. Esse material eu vou disponibilizar no grupo. Eu quero que vocês estudem esse material. E eu gostaria que vocês perguntassem, como os outros temas também. É importante que nós conheçamos isso. Porque assim, você vai poder explicar melhor para a Assembleia de Deus, para o Maranata, para o Batista, até para o Testemunho de Jeová, por que você acredita que esses sábados ficaram para trás. Eles simbolizavam alguma coisa. Já aconteceram. Nós não precisamos guardar mais sábado, Páscoa, primícias, nada disso. Também não impede que Gina, que é anciã, queira fazer na igreja dela um sábado primícias, para que nós possamos fazer o batismo das pessoas. Sábado é batismo de primavera, lembra? Normal, não tem problema. Porém, não esqueça, Jesus aguarda que os novos discípulos, que somos nós, estejamos prontos, porque a batalha nem começou ainda. Diga, Gina. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria só falar uma coisa que eu não sei como, às vezes, eu me atrevo a falar alguma coisa. E se não fosse coragem para a gente aprender isso que a gente aprendeu hoje, eu vou te contar um caso.
Quem sou eu na fila do pão? Para com isso, Gina. Você sabe que eu te amo. A sua Uai, parceria eu aqui também te amo, uai, mas sem ser você para ensinar desse jeito aí, é porque Deus, ele me deu essa característica, digamos assim, de entender que eu só sou pós-cinza. Quanto mais humilde nós formos, mais revelação nós teremos. Então, todo dia eu peço a Deus, por isso que eu peço a vocês, ore por mim, porque quando eu sento pela madrugada para estudar a Bíblia, a minha intenção é justamente essa. O Espírito, me dê, que eu vou levar. Não vou ficar para mim. Toda vez que o Senhor me entregar, eu entrego. Se Ele não me entregar, eu não entrego. Então, não se preocupe com isso. Eu até tenho dificuldades com elogios, sabe? Porque, na realidade, eu me não, mas é preocupo. porque a gente não tem como não aprender. Eu só peço a Deus que isso fique aqui, sabe como? Não é Amém. elogio, né? Não é, Cleide? A explicação é clara, é profunda demais. E eu agradeço a Deus pela Eu sua agradeço. vida. Obrigada, gente. Eu que É agradeço. honra para quem tem Vamos, honra. vamos ouvir um hino, depois voltaremos com a oração da Amém, nossa irmã amém, Coragem. amém. Amém. Oremos com nosso irmãozinho Coragem. Louvado seja Deus, né? Bom, eu vou orar. Eu sei que o tempo já acabou, Cleitinha, mas você sabe que eu lhe amo muito. E a Stefano também, eu sei que ele não tem ciúme. Esse é um tema importante, então, se você teve dúvida e não teve tempo de perguntar aqui, eu vi que alguém levantou a mão aí, mas hoje o tempo acabou ficando curto, porque é muito longo a explicação. Vocês têm meu zap, pode chamar lá que a gente bate papo, tá? Esse tema é um tema que você precisa entender, porque fala sobre a sua fé. Ser adventista é conhecer isso, explicar isso. Ressurreição especial, as festas
e principalmente o dia da expiação. Por isso que eu dediquei tempo, e Cleide, graças a Deus, deu tempo para explicar, né? Acabou sendo uma sala nesse sentido, tá bom? Então, fica a dica, busque e, por favor, entenda, Deus está dando de presente, nesses dias para gente, esse conteúdo. E o pastor João, que muito incentivou Cleide, a minha, a Gina, eu tenho certeza que um dia eu vou poder abraçá-lo e vou ouvir da boca dele o que eu também vou dizer para ele. Filho, obrigado. Fala, pastor, obrigado. Vamos abraçar Jesus, porque é a nossa obra. E aí, nós vamos viver para sempre tabernando. Sabe o que é tabernar? É você deixar tudo para trás. Até porque você não tem nada aqui. O que você tem está tudo no céu. É Jesus. Sabe como é? Ele é tudo. E é na presença dele que nós vamos viver. E o povo judeu, todo ano, isso era bonito demais, Cleide. Todo ano as pessoas abriam mão de tudo e subia para acampar perto do tabernáculo. Olha que bênção, que lição de vida, né? Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por essa revelação. Nos ajude, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, tenha piedade de nós. Nós estamos vivendo em dias sensíveis, especiais. Teu povo precisa conhecer e viver. Eu preciso conhecer e viver. Eu te entrego a família Manuel nas tuas mãos. Essa família que está sofrendo aí, Marisa pediu oração, Senhor. Tenha misericórdia. Abençoe a Dalvanice, a Cida Cabral. Obrigado pela recuperação e restauração da alegria da Jane. Nós entregamos o Rubens Alexandre nas tuas mãos e todas as outras pessoas que colocam seus pedidos de oração aqui ou lá no nosso grupo. Mire, então, queira por todos nós, que o Senhor possa dar para ela saúde. Obrigado, porque Rivana já passou pela cirurgia. Eu lhe agradeço muito por ter a companhia da Gina, da Cleide e de todas essas pessoas que eu sei que nós nos amamos de verdade. Abençoe a RCL, que entrou aqui pela primeira vez, que ela perceba que esse é o clima que o Espírito Santo nos concede todas as tardes, para que ela volte outras vezes, para que ela se dedique, porque daqui a pouco ela vai passar pelo batismo. E o sonho da família Emanuel, o nosso sonho, é que ela seja uma pessoa que esteja pronta para discipular, para participar da Sala 57, enfim, para se envolver com as obras do Espírito neste mundo, para que, assim como Enoque, de um piscar de olhos, ela também seja convidada, todos nós, a viver eternamente no presente. Obrigado por tudo. Abençoe Cleide e família que tem conduzido essa sala. E a todos nós é o que nós te pedimos. Nós não merecemos, Senhor, mas nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ó, eu não sei se alguém registrou, porque tem registração em curso, mas eu não sei se eu registrei, porque tá ali, mas eu não estou conseguindo nem fechar a registração. Ou tem alguém registrando? Ô, Cleide, Cleide se eu tá, não me engano, foi Lissandra. Sandra? tá Não, gravando. porque tá gravando, né? Agora não tem como eu Tá. desligar ali, tá bom, família? Espero que tenha sido ficando gravado, porque eu tentei gravar e não consegui, porque foi hoje, foi maravilhoso. O Espírito Santo realmente, ele hoje esteve aqui presente, ele se manifestou, para que eu e você pudéssemos entender direitinho o que significa Hoje essas festas. eu perdi porque eu estou na rua, infelizmente. Oh, Nani. Família, Estou indo, tô nesse indo para momento, casa, tá nesse vindo momento, de coisa de médico também, orem por mim. tá bem, né, Nani? Nesse momento, vamos convidar a nossa irmãzinha Jandira. Ela vai entregar o jejum dela, a Jandira. E ela vai passar o jejum. É isso mesmo, Gina? É você que vai jejuar agora, Gina, no pôr do sol? Então, por favor, Jandira, apresente, agradeça a Deus pelo jejum que você fez, pela sua vida, pela sua saúde, pela salvação da sua família, e também obrigada por ter intercedido pela família Manuel. E Por passe então, todo. o bastão do jejum para a nossa querida Gina, tá bom? Por favor. Vamos em reverência mais uma vez, família. Em reverência diante do nosso Deus. Temos que estar realmente em reverência, viu? Porque na hora da oração é hora de estar em contato diretamente com o trono da graça. Então vamos ficar em reverência e falar com o nosso Deus, com a nossa irmãzinha Jandira, tá bom? Quem não puder orar, Oremos. feche o microfone, mas quem estiver orando, por favor, vamos ficar em reverência. Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento eu venho aqui te agradecer, Senhor, porque eu comecei o meu jejum ontem,
às 6 da tarde, e ainda estou só água, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo, porque até aqui o Senhor me sustentou e Ele ainda não terminou. Orei por todos, por cada um da sala, orei pela Miriam, orei por todas as pessoas, por os pastores, orei pela minha família em São Paulo, pelos meus irmãos aqui onde eu estou, em São Tomé, passeando. E quero agradecer, Senhor, porque eu tinha recebido umas meninas, duas moças que fizeram compotagem aqui em São Tomé. Hoje elas foram embora. Agradecer que eu cumpri direitinho. E agradeço pela minha cunhada que me cedeu a casa dela para mim ficar com elas. E assim, nesta tarde, Senhor, eu quero aqui agradecer tudo, tudo de melhor que tem acontecido em minha vida, na vida de cada um de nós. Agradecer pela essa sala, Emanuel. Agradecer pelo carinho de todos, a Cleide, a Dodorinha, que hoje eu não vi a vozinha dela aqui na sala. Quero agradecer por um culto que foi feito sabático entre nós, na casa onde eu estou. Agradeço por tudo, Senhor. E assim, nesse momento, eu quero aqui passar o bastão para a nossa irmãzinha Gina, que a partir de agora, ou a partir das 6, é com ela que vai continuar esse jejum até amanhã. E que assim como o Senhor me sustentou, sustente a nossa irmãzinha bem. E assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Eu tinha uma pergunta para fazer para Amém. Coragem, fiquei aqui esperando, né? Fiz quando acabar, vou perguntar. Não é que sumiu da minha mente, sumiu, completamente sumiu a pergunta, falando sobre, justamente, sobre ele dando a explicação. Eu tinha essa perguntinha tão importante para fazer, mas ó, depois do Covid, não foi minha vida mais igual. Minha mente não está mais como antes. Eu esqueço que ela não. Ou é a menopausa, aquela nuvenzinha cinza, que eu não lembro mais de nada, viu? Família, nesse momento eu quero convidar você a fazer a oração em dupla. Então, por favor, levante a mãozinha, mesmo com a telecâmera aberta, levanta a mãozinha. Aqueles que não levantam a mão não vão poder dar o amiguinho, porque talvez não esteja ali, talvez esteja lá fora e não vai saber que está orando, que tem que orar por alguém. Então, as pessoas que querem orar, levanta a mãozinha, eu vou levantar a minha, mesmo com meu áudio, meu vídeo aberto, eu vou levantar para ficar na minha lista, tá bom? E, por favor, não pergunte para mim qual é que eu vou orar, porque eu não vou lembrar, tá bom? Então, que, vocês que vão orar, vocês lembrem o seu amiguinho que eu tô dando uma para vocês. Escreva aí no papel, porque se vocês me perguntarem, eu não vou saber dizer, tá bom? E a partir de agora, não abram mais o microfone, porque vai sair da ordem que eu estou aqui fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Não abra o microfone, só levante sua mão. Tá fechado, Cleide. Obrigada, Gina. Obrigada, Gina. Família, quando eu falar para você o seu nome, o amiguinho que você vai, o seu irmão que você vai interceder por ele, olha, interceder, viu? Boa noite, Jaci. Seja bem. Boa tarde para você. Fique com Deus, meu amor. Fica tranquilo. Margot, a sua amiga de oração é a Eni, tá bom? Eni. Eni. Eni, a sua amiga em oração é a nossa querida Gina, tá bom? Margot, Eni vai orar pela Gina. Gina, você vai orar pela Elo, tá bom? Você vai orar pela Elo. Elozinha, meu amor, você vai orar pela Graziele, Elo. Pela Graziele. Grazi, você vai orar pela nossa querida Clarice, viu? Que bênção receber a oração de Grazi, viu? É uma bênção, né? Porque ela é um anjo, viu, Gina? É a nossa querida Graziella, vai orar pela Clarice. Clarice, você vai orar pela Rita de Cássia, tá bom? Clarice vai orar pela Rita de Cássia. Ritinha, você vai orar pela Lia, ok? Pela nossa querida Lia, por favor, ore pela sua filha que tem que fazer o exame dela OB, tá bom? Por favor, Lia, você vai orar pela Neide, ok, Lia? Neide. Vão abaixando as mãozinhas, vão abaixando as mãozinhas.
Vamos mostrar as mãozinhas. Ritinha vai orar pela Neide. Neide, você vai orar pela Tereza, tá bom? Pela Tereza. Obrigada, Neide. Tereza, você vai orar pela Maria Edna. Tereza vai orar pela Maria Edna. Maria Edna, você vai orar pela Gracinha. Maria Edna vai orar pela Gracinha. Gracinha, escreva aí, Gracinha. Você vai orar pela Ariagna, tá bom? Ariagna, não esqueça. A Gracinha vai orar pela nossa querida Ariagna. Ariagna, você vai orar pela nossa Estherzinha, nossa Esther, viu? A Esther, você vai orar pela Esther. Esther, você vai orar pela Silvia, tá bom? Você vai orar pela nossa querida Silvia. Silvia, você vai orar pela nossa Luciane. A Lu está aqui com a gente. Silvia, você ora pela nossa Luciane, tá bom? Lu, você vai orar Tá bem. pela nossa querida Nani, ok, Lu? Nani é a sua amiga em oração. Nani, você vai orar pela Deusemar, ok? Deusemar, você vai orar pela de Passos. Deusemar vai orar pela de Passos. De Passos vai orar pelo nosso querido Pedro. Pedro, você vai orar pela nossa Marizinha Francisquini. Que bênção do céu. Marizinha, o seu amigo é nosso querido e amado Leonardo, viu? Vai orar pelo Léo. Léo, você vai orar pelo nosso querido Coragem. Coragem, Tati e o Gabi, tá bom? Você vai orar por Amém. eles. Amém. Có, você vai orar pela Lânia, tá bom, Có? Lânia. Amém, amém. Lânia, você vai orar pela nossa Domingas. Lânia vai orar pela nossa Domingas. Domingas, você vai orar pela Valmira, tá bom? Pela Valmira. Valmira, você vai orar pela Lene, Val. Vai orar pela Lene, Val. Lene, você vai orar pela Dalvanice. Dalvanice. Dalvanice, você vai orar pela Neraci. Olha quem está aqui, a nossa Anne voltou. Neraci, você vai orar pela. Neraci, você vai orar pela Anne Dantas, tá bom? Anne Dantas, ela é Esquece da prima. minha irmã, hein? Obrigada. E eu vou orar por quem? Você vai orar você vai orar por 24 horas pela nossa querida Marileia, tá bom? Marileia. Mari, você vai orar pela nossa querida Raimunda Conceição, Mari. Raimunda Conceição. Raimunda, você vai orar, Raimunda, viu? Por Cleide, Raimundinha, você vai orar por mim. Viu? Meu nome é Cleide Bodini, ore por mim, pela minha família. Eu vou orar pela Maria Messias. Deixa eu colocar. Maria Messias. Maria Messias. Maria Messias vai orar pela Lourdes Bevilacqua, tá bom? Tá bom, Maria? Você vai orar pela Lourdes Bevilacqua, ok? E a Lourdes vai orar pela Aline Pimenta. Viu, Lourdes? Você vai orar Eu não sei se eu choro. E a Aline vai orar. Quem foi a primeira? Quem foi a primeira, Lânia? Quem foi? Fui eu, não? Não foi, Margot? Ok. E a Aline vai orar pela Margot. Tá bom, família? Assim a gente fizemos Cleide, a Cassinha falou para não esquecer o nome da irmã dela, né? Ah, foi? Não vi, não. Então, Aline, você vai orar não mais pela Margot, você vai orar pela Clemilda, ok? Clemilda. E a Clemilda vai Coloca orar meu nome pela também. Margot. Hã? Coloca o meu nome também, Ivone. Ah, ok. Então, peraí. Se não levanta a mão, não tem como condições, tá bom? Depois, quando fecha, já era. Olha só. A Aline vai orar pela Clemilda. A Clemilda vai orar pela Joana Conceição. Já foi, Joana, não? Já foi, Ju? Já foi, Ju. Você já foi. Pela Margarete. Ô, Cleide, tem a Raimunda Conceição e tem essa Maria. Joana. É. Então, Joana Conceição, então. Viu? A Clemilda vai orar.
Conceição, a Joana Conceição vai orar pela a primeira, que foi a Margot. Não lembro mais de nada, viu? Acabou aí. Acabou aí, não tem mais condições, porque não sei mais, porque misturou as cartas e aí ficou difícil. Tá bom, família? Até onde foi? Aline, você vai orar pela Clemilda, Clemilda vai orar pela Joana Conceição, e a Joana Conceição vai orar pela nossa Margarete, tá bom? Joana, você vai orar por Margarete. E assim a gente concluiu a nosso grupo de oração de 24 horas, agora do pôr do sol, amanhã do pôr do sol. Essa é a pessoa que você vai interceder diante de Deus. Raimunda Conceição é minha irmã, que eu coloquei hoje, a primeira vez. Então que ótimo, que ótimo. Raimunda, minha você irmã. ora por mim, né? Ok, Ô, então, Cleide, eu família. coloquei aí, depois da Domingas, eu não sabia o nome. Não Deixa eu entendi. falar aqui uma coisa para vocês. Eu não entendo como é que é. E eu vou orar durante de hoje para amanhã, né? Do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, você vai entregar a Cleide nas mãos de Deus, tá bom? Ô, Cleide, eu anotei aqui, depois da Domingas, eu não sabia o nome, é o usuário do Zoom que estava. Valmira. Tá, vou trocar aqui. Então, família, a gente concluiu aqui. A gente se encontra amanhã com o nosso querido pastor, deixa eu olhar quem é, amanhã que vai trazer mensagem aqui, e a gente se despede. Cleide. Oi. Clarice, diga, meu amor. Filha, você não me pediu para pregar hoje? Era hoje você? E por que você não avisou, Clarice? Eu não tenho que avisar, eu não sei a programação, eu estou aqui à espera. Clarice, a gente colocou coragem, o tempo todo que fizemos coragem, o pregador não veio. E eu estava aqui, sim, porque não tinha Alessandra, não estava com como se chama? A lista na mão. Aí eu tinha certeza, o pregador não apareceu, então você vai aí. E ele foi levando, porque não tinha pregador, olha só. Fica para a próxima, não tem problema. Clarice, perdão, eu estou sem o calendário, Clarice, ainda falei para o Coragem, Coragem, quem pregar hoje seria, acho que o pastor Enéas, completamente, para isso, Clarice, me perdoa de verdade, viu? Por favor, não tem problema, isso acontece. E você avisou, se você tivesse, Cleide, não era eu que ia pregar, aí eu já da mesma coragem, que ele falou, o pregador não entrou ainda, várias vezes. Não, essa parte eu não ouvi. Prega agora, essa parte eu irmã não ouvi. Não posso, querida, está muito tarde, fica para uma próxima. Tá bom. Tá bem? As coisas do Senhor têm que ser com ordem. Você me perdoa, Clarice, por favor? Minha flor, tá tudo certo. O Senhor sabe todas as coisas. Não tinha intenção, meu amor, de verdade, viu? Me perdoa, Por favor, não se preocupe com isso. E ora por mim aí, meu povo, que mais quer ver. Eu vou sair então. Tá bom, obrigada, Clarice. Deus abençoe, sim? Sim, obrigada, Clarice. Deixa eu falar um pouco. Mãe, tá bom? Vou fazer um convite. Olha para minha mãezinha Benedita. Benedita. Orar pela Benedita. Cleidinha, deixa eu fazer um convite. Sim, meu amor. Amanhã, a irmã Clarice vai passar a mensagem. E entra lá que vocês vão ver a mensagem da irmã Clarice amanhã, 6 horas da manhã, no PG Online. Ok. Você coloca o link lá na família Manuel, tá bom, Rita? Amanhã de manhã ela vai estar lá. PG. Amém. Então, vocês assistem amanhã a nossa Clarice, viu? Para isso. E essas pessoas com a mãozinha em pé, tem 4? Minha mãe que eu vou baixar, minha mãe não sabe baixar, não. A nossa querida Raimunda e eu. Ok. Não sei nem o que falar, não tenho o que dizer mesmo sobre a Clarice hoje. Porque vocês viram quando eu falei? O pregador não entrou, não vai entrar, não, e coragem foi. A gente já aprendeu na sala 57 que o Espírito sopra para onde quer. Era o Coragem hoje trazendo essa mensagem, né? Então, é o Espírito Santo mesmo. Então, a gente entende que é o Espírito Santo. Às vezes, Deus faz esquecer de alguma coisa para mostrar que Ele quer fazer isso. Então, só agradece que hoje foi tremendo mesmo. Foi mesmo, foi lindo.
Elaine, é isso mesmo. Louvado seja Deus. Amo Amém, vocês. amém. Paz, Amém. Vamos saudade. aprender agora. Obrigada, Lani. Vamos orar pela Benedetta, a sua mamãe, viu? Vamos orar por ela. Ô, E Lani, outra você coisa, Cleide, o menininho aqui, João Pedro, que foi picado por uma cobra, ele Cascavel, estava assim. num sítio aqui, né? Não Uhum. em Maringá. O pai dele estava roçando a chacrinha dele, e aí e o menininho atrás. E aí a roçadeira pegou no rabo, né, acho que da Cascavel, e pegou e mordeu o menininho. Então, assim, ela está orando pelo João Pedro, que só um Soube mesmo, milagre. eu estou orando por ele, eu fiquei sabendo. Você conhece, Lânia? Não, eu não conheço pessoalmente, mas o meu pastor que está cuidando da família, inclusive, tá? A irmã Irene também, que é a igreja dela, a irmã Irene Luciano, uma igreja próxima aqui em Maringá, dentro de Maringá, está fazendo até um Pix para ajudar a Vamos orar por família ele agora, pela em outra irmã, pela mamãe de cidade. Nani. Nani, você está dirigindo, você não fica olhando você vai dirigir, viu, Nani? Não converse aí, vai, deixa o telefone para lá, desliga esse telefone, está dirigindo. Não, eu posso fazer? Não entendi. Posso fazer um pedido? Fale, Nani. Está dirigindo, É viu, gata? rádio. Escutou? Não, alguém quer fazer um pedido. Posso? Eu quero fazer um pedido de oração para meus filhos, que eu tenho um filho, o Vandils, ele está muito doente, com a diabetes alta demais. O nome dele, Raimunda? Tem também a... Oi? O nome do seu filho? Vandils. E o Vandils. Vanderlei também. Vandilson O Vanderlei também vai dia da vesícula. Hoje ele foi para fazer a avaliação, aí logo é para ele fazer essa cirurgia. Também eu tenho um primo que chama José Adão, que está lutando com o câncer, contra o câncer, né? Por favor, vocês orem por ele também, é meu primo. Ok. E Então, eu tenho um amigo também. Raimundo, ele está aqui mais eu aqui agora. E está pedindo oração, o nome dele é Tauende. Tauende. Aí a filhinha dele nasceu e ele está feliz e está pedindo para vocês orar por ele, por a mãe e por a bebê. Ok. Amém. Vou orar agora, viu? Família, nesse momento, eu vou pedir para Leonardo, que ele tem um tempinho que ele não aparece por aqui. Vamos fechar fecha o microfone, família, senão a gente não termina hoje, viu? Léo, eu queria apresentar para você a Nani, ela pede para... Você nem precisa... Saudade do Léo. É verdade. Vamos fechar o microfone, senão a gente não vai dar tempo. A Nani pede que você ore pela sua mamãe Benedetta, pela saúde dela, viu? E a nossa irmãzinha Conceição, ela pede que ore pelos seus filhos Vanderlan, Vandilson, e o José Adão pede também pela Tuen, e o Tauende pede pelo bebê que nasceu, pela esposa e pelo bebê, tá bom? Nesse momento, vamos orar com o nosso querido Léo. Ele está ali, é sério, Leonardo. Léo, você não fique mais sério. Abra o microfone e ore conosco. Nós te amamos, Leozinho. Abra seu microfone, viu? E ore conosco. Vamos lá, então. Curve suas frontes. Vamos falar com o nosso Pai Celestial, nosso Pai amado. Por favor, e por mim também, viu, Léo? Que eu tô dodói, viu? Por favor. Ok. Pode deixar, irmã Cleide. Vou orar sim. Muito obrigado, viu? Tenho orado pela família Manuel. Recentemente eu orei pela irmã Lia o Rico, tá? E agora eu vou estar colocando nas minhas orações o irmão Corágio também. Deus abençoe. Ô, Léo. Deus abençoe. Oi, pode falar. Léo, rapidinho. Você ore também por Jonathan. É um amigo meu lá de Sergipe, ele está no centro cirúrgico agora. A mãe mandou um pedido de oração. Ela Tá é da bom, sala 57, viu? Sala 57. Tá. É o irmão Jonathan, ele tá na sala de cirurgia, irmã, é isso? Sim, Léo. Jonathan está na cirurgia Certo. agora.
Ok, vamos fazer a oração, então, entregar essas pessoas nas nossas orações, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, que é poderoso para transformar, nos regenerar e trazer pessoas tão maravilhosas na nossa vida, que nos trazem ensinamentos, explanações tão magníficas que transformam, esclarecem todos os dias, não é mesmo? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos pela família Emanuel, que traz tantas bênçãos de ensinamentos, aprendizados, de estudos da palavra sagrada. Hoje nós estudamos Levítico capítulo 23 com o irmão Corágio, e foram ensinamentos maravilhosos que nós vamos levar para a nossa vida. A sequência das festas, desde a Páscoa até a festa dos tabernáculos, toda a relação com a doutrina adventista do santuário celestial, as questões das ressurreições especiais, tudo aqui foi explanado de uma forma tão maravilhosa que nós agradecemos a presença de nosso Senhor Jesus na nossa vida. Que o Senhor abençoe a vida do irmão Corágio e continue usando ele a continuar a fazer essas explanações e estudo das Escrituras com a inteligência, a sabedoria e o conhecimento que o Senhor tem outorgado na mente dele. Capacite e abençoe a sua família por completo, dando saúde, humildade, alegria. O Senhor tem nos dado o exemplo de humildade mediante os seus servos que o Senhor tem usado. Oro também em especial pelo irmão Jonatas, que está na sala de cirurgia, que nesse momento o Senhor, que é o médico dos médicos, possa estar atuando nessa cirurgia e que a cirurgia seja um sucesso. Nós sabemos, como diz na Ave Maria, em Provérbios 3:20, que foi pela ciência que se fenderam os abismos e até as nuvens destilam o nosso orvalho. E é interessante que nosso corpo é um abismo e a ciência ela pode fender o nosso corpo e ao mesmo tempo restaurar tudo aquilo que nós necessitamos que procedem de fontes de vida para a necessidade de uma vida aprazível ao lado de Deus. Que essa ciência possa ser inspiradora para a vida do irmão Jonatas e que ela traga salvação pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor esteja com todos os pedidos feitos neste momento, que nós possamos passar o próximo dia orando por essas pessoas e suas respectivas famílias. Que o Senhor abençoe o nosso estudo da palavra, esteja com a irmã Cleide Bondini, com toda a sua família, o seu esposo, a sua filha. Que o Senhor abençoe a vida dela e de sua família, de seus trabalhos, dando exemplo de fé e de inspiração e dando renovação todos os dias para nos trazer capacitação e ânimo para que eles possam continuar com esse projeto da família Emanuel, que é um projeto tão valoroso, que inspira vidas, que aumenta a nossa fé, que renova a nossa perseverança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor esteja em especial com a Maria Messias, com a Marisa Francisquini, com a Lia Rico, com o irmão Pedro, com todos que estão aqui na família Manuel, como a irmã Irene, que me convidou para participar do grupo, em especial também com esse menino aqui de Maringá, da minha cidade, que foi atacado por essa cobra e que está na UTI, Senhor. Que nós possamos outorgar mediante o Espírito Santo o ministério da restauração, da reforma, da revitalização em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Restaure a saúde de todos os enfermos e abençoe o restante do nosso dia e o dia de amanhã. É o que eu te peço e agradeço no doce nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Obrigada, Léo. Obrigada. Família Manuel, Amém. chegamos ao final. Nós vamos perguntar para o Leonardo hoje, viu? É o Leonardo que vai dar o seu testemunho. É o primeiro testemunho que ele vai dar hoje aqui na Família Manuel, no mês de fevereiro. Léo, se for sim, você vai dizer sim e Maranata.
Mas se for ou não, Léo, você vai ter que mostrar na Bíblia por que eu não explicar o porquê eu não, tá bom? Leonardo, o seu testemunho é Leonardo Ribeiro Pereira. Hoje é 9 de fevereiro. Para você, Jesus, ele vai voltar? Sim, com certeza. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor está voltando. Nós Nós subiremos subiremos com com ele. ele. Amém. Lembrando que o nosso Léo, ele ora por nós oramos pelo Léo, e esse Deus maravilhoso, ele vai agir na vida de cada um de nós. Não perca a esperança, Maria Messias, não perca a esperança, Joana, não perca a esperança, Raimundo, esperança, família. N, não perca a esperança, Marizinha. Jesus, ele está voltando. E nós, viu, Léo? Nós estaremos com ele. Com ele. Até amanhã, família. Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã. Leonardo, 24 horas de oração pelo Leonardo. Deus abençoe Não entendi, Marizinha. Falou o quê, Marizinha? Eu vou estar orando pelo Leonardo 24 horas. 24 horas. Família, E a família está aqui. Cleidinha, quem ficou minha dupla? Quem ficou minha dupla que eu não ouvi? Não se falou. Ninguém falou. Mas nós Ninguém vamos orar. dupla? Ficou sem dupla, Maria? Você registrou, Alessandra? Não, Eu registrei. Se você não parou a gravação, eu registrei. Eu não parei, não. Eu vi ali. Então tá tudo registrado. Tá tudo registrado. Então vamos fazer assim. Você ora por Giza e Giza ora por você, tá bom? Gostaria de agradecer a todos e saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Agradecer por estar orando pela minha neném que nasceu. O nome dela é Maitê. Maitê. Eu tô muito alegre, tô muito feliz, tô tremendo. Olha a alegria. Olha, peraí. Mostra ela aí, Raimunda. Cadê ele? Mostra ele pra nós. Olha a alegria desse pai. Olha a alegria desse pai. Peraí. Olha a alegria desse pai. Cadê ele? Cadê ele? Sair. Gente, Peraí, não tá aí nada. Cadê ele? Deixa eu... Coloca aí, rostinho dele. Oi, pessoal. Olha a alegria dele. Olha a alegria desse pai. Olha a alegria desse pai. pai. Meu coração tá faltando sair pela boca. Meu coração tá quase saindo pela boca. Eu tô tremendo. Deus abençoe. Meu Deus, eu tô muito alegre. Família, vamos ouvir o que ele tá falando. Agradecer a vocês também por estar orando pela minha neném. O nome dela é Maitê, viu? Maitê. Olha, ele tá dizendo que vocês que coração... sempre estejam orando por ela. Amém. Como é seu nome? Coração, só tenho a agradecer a vocês. Como é seu nome? Tauender, meu nome é Tauender. Tauender. Olha só, a família Manuel, a partir de hoje, vai orar todos os dias pela sua bebê. Repete o nome dela. Maitê. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E orar por ele, para ele entregar a vida a Jesus. Ora por ele, para aceitar Jesus. Amém. Olha, Raimunda. Ora por ele, para ele aceitar Jesus e ir para a igreja. Raimunda, olha só. Oi. Vou falar uma coisa para você, tá bom? Vou botar você aqui, olha só. Se ele já pediu oração, meio caminho já deu. Ele acredita em Deus. Ele tem fé em Deus. Amém. Então, vamos continuar orando por ele. Acredita porque ele é um bom menino. Olha o rostinho dele, olha o sorriso dele. E ele está no caminho certo. Porque se ele pedir para orar pela filhinha dele, ele acredita que tem um Deus no céu que está lutando e chamando ele. Ele vai aceitar no dia certo, tá bom? Amém. Não só no céu, ele está em todo lugar, ele habita no meio de nós. Amém. Olha só, nós vamos orar por você, pela sua bebê e pela sua esposa, viu? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Todos nós. Eu acredito que quem não acredita em Deus nem pede oração, né? Ele pediu, quer dizer que ele confia, né, família? Então, vamos dar o tempo de Deus. Cada um o seu tempo. Ore por mim também. É a segunda vez que eu estou na sala Emanuel, viu? É Ivone. Ivone. Seja bem-vinda, Ivone. Um beijo grande para você. Amém. Que Deus te abençoe também, viu? Amém. Volte sempre. Nós estamos aqui todos os dias no mesmo link, viu? Volte sempre. Amém. Vamos contar com o nosso querido Pedro. Vamos lá, Pedro. Vamos contar, Pedrinho. Vamos. 5,
Quatro, 4, três, 3, dois, 2, um. Maranata, o Senhor logo vem. Amém. O que é isso aí, Osana? O que é isso aí, Osana? É cupu! É cupu! Tá mais cupu! Ah, eu quero isso aí, eu quero comer isso aí, eu quero provar isso aí. É um Pupu. Olha, é doce, é? Ele é ácido, é azedo. Azedo. Peguei a mão, agora eu vou cortar. Mostra aí pra gente, assim, olha, entendi. Aí coloca no liquidificador e bate com açúcar, né? Ai, que Eles são delícia. um pouco. Paraná. É uma. Aí a gente corta assim, ó. Corta, ele tem uma Cleitinha, Ó. Ah. Aí aqui é a semente cupuaçu, dele. Osana. Aí tem que ser Cupuaçu, né, Aí Osana? a semente não presta. Aí a gente joga a semente. A semente dele, as pessoas fazem um óleo muito bom para a saúde. Um óleo da semente. Aí a polpa a gente bota no liquidificador e faz o suco com açúcar e bebe. Ai, que delícia! Tem cara de semente Cleitinha, amarga, né? Amarga, semente amarga, né? É azedo, é uma delícia. Ah, eu quero provar isso aí, viu? Quando for na sua casa, por favor, faz-me encontrar um pupusca. cupuaçu. Gente, beijo, Cleitinha, vocês. deixa eu perguntar. Você descobriu se era o abricó, aquela fruta? Menina, vou contar para vocês. Eu abri a fruta, dura igual um coco. Parecia essa coisinha de Osana, mas eu bati no liquidificador. Quando bati no liquidificador e Só que provei, a parte era dura. amargo como Ai, fel. Amargo, não sei o que Você bateu a semente, não, amiga, junto? Quem sabe? Nem vi que tinha semente. Palguei assim, joguei dentro, joguei fora. Um líquido assim cheio, joguei fora. Joguei fora. Vendi meu olho para comprar fruta e fiquei sem olho porque joguei fora. Não prestou? Joguei fora, amargo que eu. Amargo. Hoje Você deve ter batido a semente, Cleidinha. A semente geralmente é amarga. Ela comprou essas bananas aqui, né? 4 bananas ela comprou. 4 bananinhas, grandona, né? Banana d'água, né? Ela falou, mãe, é um absurdo. 4 euros, não, 6 euros, 4 bananas. 6 vezes 6, R$ 36 em 4 bananas, mamãe. Misericórdia, caro, hein? Misericórdia. Misericórdia. E banana horrorosa, nem a banana prata, aquela banana d'água horrorosa. 4,50 o quilo. Aqui o quilo, não sei. Porque a gente não compra aqui, a gente compra, tipo assim. Mas é que a banana não é daí, por isso que ela é mais cara, né? Mas aí tem coisas que são muito mais baratas que aqui. É verdade. Aqui é Aqui eu tenho mais. A banana d'água é pesada, né? Isso aí já deve dar quase horrível. Eu como banana. Eu amo banana d'água. Eu amo banana. Eu gosto de banana da prata. A banana Família, vamos agora ficar. Não, está onde, João, que eu não te vi, João? Olha só, vamos ficar com o pensamento que aconteceu hoje aqui, com que mensagem maravilhosa que foi chegada para a gente. Vamos pensar direitinho com essas festas, o que aconteceu. Eu tinha uma pergunta tão importante para fazer para a Coragem, apagou. Até agora estou tentando lembrar. Não vem. Sobre a pregação. Pois você faz, Cleitinha. Ok. Tchau, família. Tchau, Ivone. Tchau, Alessandra. Tchau. João, eu te vi. Tchau, família. Amo vocês. Tchau, amores. Amo vocês.
Lissandra, minha mãe orou por você, viu? Ah, obrigada. Tchau, família. Até amanhã, 3 horas aqui, viu? Aqui, 3 horas. Tchau, família. Gente, aqui tá chovendo. Olha que eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá chovendo tanto. Ó, aqui. Olha o tanto de mato. Aqui também. Chovendo mesmo, viu? Minha irmã ligou para mim, aí eu não pude participar aí da oração. Não ficou ninguém para mim, não, né? Não. Mas olha só. Quem que tá pedindo aí, Osana? Eu vou pedir para você orar. Minha irmã ligou bem na hora, minha irmã. Osana, você ora pela nossa querida Fernanda Gonçalves. Eu vou falar para ela para orar por você, tá bom? Tá bom. Eu tô orando, vou continuar. Continuar por Fernanda Gonçalves, nossa Fernandinha, moderadora Fernanda. Tchau, família. Tá. Oh.